Olá, queridos, como vai? Tudo bem? Eu convido você a estudar comigo a lição de número 7. A lição de número 7 fala sobre o lugar santo. A planta do tabernáculo era dividida em 3 partes. A primeira do átrio, a segunda sobre o lugar santo e o terceiro sobre o santíssimo lugar. No lugar santo existia 3 móveis interessantes. Primeiro, mostrava a menorá, como os judeus falam, o candelabro, o castiçal de ouro. Segundo, fala sobre os pães da proposição, os pães que eram colocados ali para alimentação dos sacerdotes. E terceiro, fala acerca do altar de ouro, do altar de incenso. Vem estudar comigo a palavra de Deus. Vem fazer parte dessa jornada. Eu aguardo você. Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande estar aqui com você. Eu convido você a vir comigo estudar a palavra de Deus, a compartilhar os nossos vídeos, a se inscrever no nosso canal, a comentar no nosso canal e, inclusive, a você deixar o seu like, o seu joinha. Importante também lhe falar que o tema da lição é a lição de número 7, o lugar santo. Nesse trimestre todo estamos estudando acerca do tabernáculo. O texto de ouro, o texto áureo que nós vamos estudar tem como ênfase Hebreus capítulo 9, versículo 2, que diz: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, o segundo e a mesa, e o terceiro e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. A verdade prática desta lição diz: através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Deus. Também o objetivo geral desta lição traz como ênfase conscientizar que devemos prestar um verdadeiro serviço e adoração a Deus. Este objetivo geral ele é subdividido em 3. O primeiro é conceituar o lugar santo. O segundo é elencar as 3 peças que compunham o interior do lugar santo. E o terceiro, explicar o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Queridos, este tópico, que é o primeiro tópico desta lição, ele traz o lugar santo, um local de serviço e comunhão com Deus. Ele é subdividido em 3 pontos. O primeiro é: que lugar é esse? O segundo é um lugar de serviço e adoração. E o terceiro é o propósito do lugar santo. Queridos, primeiro, o que temos que aprender é que aqui no lugar santo era uma área restrita. Era uma área privada. Observe, o tabernáculo ele é dividido em 3 partes. Primeiro, o átrio. Segundo, santo lugar. Terceiro, o santíssimo lugar. Importante também que você entenda que tudo isso apontava para o futuro. E o futuro é Cristo. E o futuro é a igreja.
o outro fator também é que no tabernáculo existia os ministrantes, os trabalhadores. Eles eram chamados de os sacerdotes, ou os sacerdotes. E tinha o sumo sacerdote, que era o chefe ou o líder de todos os sacerdotes, chamado pelos judeus Cohen Gadol. Um outro fator também que é importante salientar é que o lugar santo era um lugar, primeiro, privado, um lugar restrito. Era um lugar em que tinha que haver e tinha uma separação dos demais lugares. Também é importante salientar para você que o sacerdote que oficiava, trabalhava ali no local, ele passava pela porta principal, ou a única porta de entrada do tabernáculo. Segundo, ele passava pelo altar de holocausto, ali onde era sacrificado a oferta, o animal. E terceiro, ele tinha que passar pela pia de bronze, o lugar onde continha água, e o sacerdote lavava as suas mãos num gesto de purificação. Passava pelo altar do holocausto, mostrava e apontava para o futuro, que assim como o animal morria, hoje, na antiga aliança, o animal precisava morrer. Na nova aliança, o eu precisa morrer. Os maus pensamentos precisam morrer. As coisas da carne precisam morrer. E é por isso que o conselho apostólico era: fazei, pois, morrer toda vossa natureza terrena. Então, ao passar por todas essas etapas, ele tinha que entrar no lugar santo. O que é o lugar santo? Era um lugar que demonstrava serviço e adoração a Deus. Serviço porque era um período em que os sacerdotes trabalhavam ali, executavam a função, segundo todos os ritos e as normas que o próprio Deus as estabeleceu. Outro fator também é que neste lugar existia algo que precisamos comentar aqui, é que o sacerdote, ele ouvia a confissão do pecador. E segundo, ele ouvia a confissão do pecador e ele já dizia e mostrava que tipo de oferta, segundo aquele delito foi praticado, que tipo de oferta ele teria que oferecer. Por isso, importante falar hoje, na nova aliança, nos dias de hoje, no século 21, como a Bíblia diz: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se alguém pecou, transgrediu e veio até você, ou você tomou conhecimento, tenha misericórdia dessa pessoa, porque hoje ele caiu, mas amanhã pode ser você. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Também salientar também para você aqui nesse momento, que no segundo tópico desta lição, mostra algo que precisamos aqui entender. As três peças que compunham o interior do lugar santo. Primeiro, o castiçal de ouro. Segundo, primeiro era os mobiliários do lugar. Segundo, o castiçal de ouro. Terceiro, a mesa com os pães da proposição.
quarto, o altar de incenso. Para você entender melhor isso aqui, precisamos pelo menos separar as coisas. Número 1, observe a antiga aliança, o Antigo Testamento, a Torá de Deus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o livro de Deus, que Deus deu aos judeus. Observe também os pactos e as dispensações que foram, na verdade, pautadas e colocadas para o povo de Israel. Um outro fator que eu te convido a pensar comigo acerca da nova aliança. A nova aliança mostra o Calvário e a cruz. Mostra o Cristo crucificado, porém ressuscitado. Mostra a morte expiatória do Senhor Jesus. Mostra também que o Senhor Jesus, como é dito na sua palavra, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso é a nova aliança. A nova aliança mostra a era do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é enfática, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É na nova aliança é que a Bíblia diz que a graça e a verdade veio e está abundante por intermédio do ministério da vida de Jesus Cristo. Então, para você entender isso aqui, usando uma palavra de aplicação, você precisa, pelo menos, separar o que a Bíblia diz na antiga aliança e o que a Bíblia fala na nova aliança. Primeiro, existia muitos móveis no tabernáculo. Mas o que nós vamos pautar aqui é o castiçal de ouro. O castiçal de ouro, ele mostra que muitas podem chamar de candelabro. Pode ser chamado as lâmpadas do santuário. O lugar que iluminava o ambiente, o santo lugar. Sem luz, os sacerdotes não conseguiam ministrar. Para haver luz, tinha que haver óleo. O óleo, ele era o que alimentava a luz das lamparinas. Óleo, azeite. O azeite era que dava toda aquela substância para iluminar o ambiente. Isso, olhando para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança, mostra que os sacerdotes, para executarem seus serviços, eles precisavam estar com aquele ambiente iluminado, aquele ambiente abastecido, ou o candelabro, como os judeus chamam, a menorá, eles precisavam estar ali abastecido de óleo para haver luz. Sem azeite, sem óleo, não tinha luz, não havia iluminação. Olhando para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, o castiçal de ouro, ele representa, primeiro, o testemunho inenarrável de Jesus Cristo. Segundo, representa o testemunho dos apóstolos, seguidores dele na igreja. Terceiro, representa também os evangelhos. E os evangelhos mostram pelo menos três coisas: a pessoa de Jesus, a vida de Jesus, e mostra também, na verdade,
o ministério e as palavras de Jesus. Então, uma vida iluminada, uma vida tocada, uma vida abastecida e quebrantada é uma vida pautada em uma pessoa que ouve a palavra, guarda a palavra, ela encontra, na verdade, abrigo, socorro, quando ela para ouvir a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Salvador. O testemunho dos Evangelhos é tão forte na igreja que quando são vividos e imprimidos na nossa vida, eles se tornam, na verdade, impactantes na vida das pessoas que não conhecem a Deus. O candelabro, ele mostrava e representava uma vida com testemunho vivo. Ou seja, o que representa o óleo ali na menorá nos dias de hoje, representa uma pessoa cheia do Espírito Santo, tocada e inflamada pelo Espírito Santo. A luz, ela, como o próprio Senhor Jesus chegou a falar, vós sois a luz do mundo. E quando a luz entra em um lugar de escuridão, as trevas têm que correr. Ou seja, é importante salientar que o candelabro, ela representa, essa luz, esse óleo representa a nossa vida. Quando nós estamos cheios de Deus, abastecidos não de achismos religiosos, conceitos de homens, coisas de homens, não estamos cheios de críticas, cheios de coisinhas que não levam ninguém a nada, mas estamos cheios, sabe de quê? De princípios, de temor, de responsabilidade e compromisso com o Evangelho, com a palavra, com o reino de Deus. A nossa vida é iluminada e nós conseguimos iluminar ela, sabe por onde? Pelo nosso testemunho. Pelo nosso testemunho. Ele fala mais do que tudo. O nosso testemunho, ele é uma Bíblia aberta. Ele é um candelabro abastecido de óleo, cujas as lâmpadas ficam permanentemente acesas. É o nosso testemunho. É a nossa vida aberta para muitas pessoas. Um outro fator também é que precisamos entender o que diz aqui no terceiro ponto. A mesa com os pães da proposição. A mesa com os pães da proposição, ela aponta e mostra, primeiro, que aqueles pães, na antiga aliança, para o serviço sacerdotal, eles mostravam aqueles pães que eram para saciar a fome dos sacerdotes. Somente os sacerdotes podiam se alimentar daqueles pães. Observe uma coisa e pegue essa palavra para você. Quem está na presença de Deus, em obediência a Deus, não passa necessidade. A Bíblia fala que o salmista chega a dizer: eu já fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Queridos, tem algo aqui interessante para colocar. Primeiro, isto aqui era para mantimento, era para manter a vida dos sacerdotes enquanto eles estavam ministrando. Os pães eram pães sem fermento, sem mistura. Não tinha nada ali, para poder, na verdade, de alguma outra coisa a não ser o pão comum que eles não tinha nenhuma mistura.
isso nos mostra para nós uma nova aliança que, número 1, se temos um chamado, se fomos chamados, se temos na verdade, uma vocação, se temos, na verdade, um compromisso no reino de Deus, em primeiro lugar, eu preciso entender que se Deus me chamou, Ele vai me capacitar. Se Ele me capacitar, eu vou estar preparado. Se eu estiver preparado, eu tenho que entender. Queridos, nós aqui precisamos perceber algo, que os pães era simplesmente para manter e alimentar os sacerdotes. Não eram para deixá-los ricos. Não eram para deixá-los com jatinhos, com carros importados, com uma vida luxuosa, com uma vida glamourosa. Não. Era simplesmente para mantê-los. É o mantimento que durava 7 dias. Tem um detalhe interessante e importante para nós. Nós que usamos o púlpito, que usamos a tribuna, que usamos, na verdade, a palavra. As pessoas que nos ouvem, elas querem receber de nós algo diferente. As pessoas que nos dão a oportunidade para um púlpito, elas querem receber de nós o pão. Elas não querem receber um alimento elaborado, buscado pela internet, redigido por outras pessoas, copiado. Não, é o pão que tinha, na verdade, ali um benefício de suprir a necessidade de fome do sacerdote. Nós temos a responsabilidade de matar a fome espiritual desta geração. E nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, além dela ser viva e eficaz, ela é a única que consegue trazer vida e vida com abundância para as pessoas que não conhecem a Deus. Prosseguindo, vamos para o número 4, o altar de incenso. No altar de incenso, aqui, salienta, primeiro, no altar de incenso. O altar, essa palavra altar, no tabernáculo, existia 2 altares. O altar de bronze, que era o altar do holocausto, onde os animais eram sacrificados. E existia, na verdade, o altar de ouro. Tinha um altar de bronze, revestido, e tinha o altar de ouro, que representava, na verdade, ali o altar de incenso era também identificado como o altar de ouro, ou o altar do cheiro suave. A palavra de Deus, ela correlaciona o incenso como uma figura da oração. Ela mostra que é um momento de oração, serviço e adoração. As 3 características ou especiarias, ou, na verdade, eram formados ali e mostrava que essas características do estoraque, do gálbano, do ônix, eram que colocavas ali para exalar um perfume suave. Isso demonstra, em primeiro lugar, que na antiga aliança, o sacerdote, ele colocava essas substâncias para exalar um cheiro suave. Isso representa ou representava a oração, a intercessão no Antigo Testamento. Hoje, no Novo Testamento,
Isso mostra, no Novo Testamento, na Nova Aliança, isso mostra o compromisso que o sacerdote, eu e você, talvez você não seja um pastor, um presbítero, um diácono, você é um membro, um aluno, um professor. Isso mostra a responsabilidade que você tem de buscar todas essas substâncias que citei aqui. Elas não estavam simplesmente na prateleira prontas para uso ou eram fáceis de serem encontradas. Não. Eram difíceis. Isso demonstra que eram adquiridas com esforço, com sacrifício. Tinha um preço a pagar. Na nova aliança, o coração tem que ser quebrantado. A melhor posição da oração é a posição do coração. É o momento que a pessoa precisa buscar a Deus. E para buscar a Deus precisa de um momento de busca. É um momento que você, primeiro, reserva. Segundo, prioriza. Terceiro, você vai ter que tirar um tempo. Quarto, você vai precisar fazer uma avaliação e uma análise. Porque diante de Deus, para orar ao Senhor, uma coisa é eu falar com Deus, a outra coisa é Ele falar comigo. Uma coisa é eu pedir ao Senhor, a outra coisa é eu ser atendido. Então, todo quebrantamento, eu preciso, na verdade, rasgar a minha alma. Sair do meu eu, do meu ego, das minhas características de eu, de homem, de pensamentos, de homem velho, de pessoa que está com dificuldades. E eu preciso, na verdade, me focar no Deus misericordioso, na presença do Senhor, nos caminhos do eterno, buscar nele um novo tempo, uma nova oportunidade, como diz a Bíblia. Você quer falar com Deus? Abre a porta do teu quarto. Fale com Ele em secreto, porque Ele te ouvirá, Ele te atenderá. Aqui também, para fechar, tem um terceiro tópico. E o terceiro tópico fala o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Primeiro, subtópico fala o primeiro véu. O segundo véu. Para concluir, eu quero te dar uma palavra aqui. No Antigo Testamento, o sacerdote, ele sabia que qualquer coisa que ele fizesse estava em risco a vida dele. Qualquer coisa que ele fizesse fora dos propósitos, daquilo que as ordenanças divinas mostravam, ele poderia morrer. Aqui diz que o primeiro véu e o segundo véu. Isso mostra, queridos, em primeiro lugar, nós não podemos remover marcos antigos. Para finalizar, eu quero dizer para você que muitas das vezes nós vivemos melhores e muito melhor com as nossas, talvez com nossos complexos de culpa, do que sem eles. Porque muitas das vezes as questões, quando nós não respeitamos os marcos antigos, aquilo que nos ensinaram, as prioridades que temos que ter, as escolhas que temos que fazer, nós passamos, na verdade, a... Por que tinha essa divisão? Tinha essa divisão para haver um respeito, para haver, na verdade, um critério, para haver, na verdade, ali um compromisso e uma responsabilidade que eles tinham que ter com aquele ambiente. Aquela geografia precisava ser respeitada. É por isso que a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. As faltas de reverências e as faltas de cuidado na casa de Deus, no ambiente de Deus, porque hoje não existe nem véu,
nem o primeiro véu e nem o segundo véu. O véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. E a Bíblia diz assim, que isso aconteceu quando ele chegou a dizer na cruz, Pai, está consumado. Ali, o véu do santuário, ele morrendo fora de Jerusalém, mas o véu do santuário, lá fora, lá dentro de Jerusalém, lá no templo, ele se rasgou de alto a baixo. Isso queria dizer, correspondendo com aquela palavra que Jesus falou para a mulher samaritana, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, nem nos templos, nem nos montes. Não existem regras. Não existe o primeiro véu, o segundo véu. Não existe mais o átrio, o santo lugar e o santíssimo. Agora, o que Deus quer buscar a Ele, em qualquer lugar você pode clamar. Você pode buscar. E a Bíblia diz, já dizia no Antigo Testamento, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando Jesus disse, Pai, está consumado, ele estava dizendo ali, para a antiga aliança, eu não preciso mais de templo. Eu não preciso mais de sacerdote. O tempo e a era sacerdotal passou. Agora é a nova aliança. Hoje você pode muito bem orar, pode muito bem clamar, pode muito bem exercer o seu ministério de intercessão sem precisar de qualquer outra coisa para mediar ou intermediar com você. Eu concluo aqui para te dizer que Deus quer ouvir a tua oração e quer abençoar a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e também eu aguardo você na próxima aula. Um forte abraço.